Foi plantado que ele ia para o Flamengo, que ele ia para a China. Aí o Palmeiras escutou lá, com resultados ruins, falou o seguinte: vamos pegar logo ele, Mas isso é assim, porque senão a gente vai perder ele para o Flamengo ou para a China. E não tinha nada de Flamengo e nada de China. Isso é um pouco assim, desde que o mundo é mundo, né? Empresários, Sim, mas... os próprios jogadores, às vezes até jornalistas e tal. Mas eu vivi isso, eu vivi lá e estou vivendo aqui. Claro, você está vendo como é que é. Sei como é que é. Sei que passam para cá, 80% é para que lá tenha vantagem. É só uma letrinha, né? Quando o jogador fala, vou dar uma letra ali, você vai ver que eu vou arrumar. Porque não é uma forçação de barra. Então, por exemplo, o Nenê vai sair. Tu tá forçando a barra com o treinador, né? Questão do Nenê. Tem uma entrevista do Rodrigão, não é isso? Que foi pra Ponte Preta? Rodrigo. Zagueiro. Que é próximo dele e tudo mais. Então, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que, olha, é amigo do Nenê, deve se falar e tal. Ele tá satisfeito, ele vai sair, ele vai acabar indo embora. O Rodrigo disse a ele nessa entrevista, se prepara que o próximo é você. É o próximo, exato. Aí quando começa esse diz que diz, esse burburinho, começam a surgir os boatos e as especulações. Você tem toda a razão. Tem muita coisa que sai de dentro para fora mesmo. Assim. O jogador que dá uma declaraçãozinha, que conversa com alguém lá que ele sabe que é boca de graxa, que vai falar com algum jornalista e tudo mais. Quando você quer mandar um recado, você sabe para quem você fala. Só para resumir, no caso do Nenê, estão falando em Grêmio, estão falando até em Vitória. Duvido. Vitória do Cleiton Xavier? Sabe que é o problema? O Nenê ele tem um alto salário no Vasco. Se vocês prestaram atenção, eu estou usando o sujeito indeterminado. Porque como eu não sei quem está falando... Olha, está dando aula de português agora. Dando aula de português? Atenção, aula de português com o professor Flávio Gomes. Às vezes a gente perde muito tempo especulando. A gente tem de tentar de ver as possibilidades, é óbvio, claro que sim. Né? Mas muitas vezes essas especulações elas partem de não fatos, né? De intenções. Mas são sujeitos indeterminados ou sujeitos então, ocultos? Eu estou dizendo, indeterminado. Estão falando em Vitória, Grêmio e exterior, porque o Nenê, como disse o Edmundo, ele é um jogador que jogou muito tempo lá fora, de repente ele arruma um canto lá na Turquia, no futebol francês, no futebol... Dele, aqui no Brasil, eu acho que ele tem... O Nenê tem quanto? 34? 34 para 35, é isso? Olha, mas o Nenê... Quando tem mais de 3 possibilidades, eu acredito que não tem nenhuma. Exato, pois é. Mas eu tô só reproduzindo... Mas acho que ele tem que ponderar, porque o Nenê, o último contrato que ele fez com o Vasco... 35 anos tem o Nenê. Então, 35 anos. E o último contrato que o Nenê fez com o Vasco, ele conseguiu amarrar muito bem. Ele foi muito bem remunerado e tudo mais. E é uma remuneração fantástica. Tá na cara, Pascoal, que muitos clubes aí até podem contar, falar, gostaria de ter o Nenê dentro do meu elenco. Mas ele já não vai ganhar hoje, o que ele ganha. Flavinho, se não é bom pro Vasco, se ele não é titular no Vasco, que clube hoje faria um grande investimento para ter o Nenê? Que ele já jogou. Duvido. Não tem dinheiro para pagar isso aí. Não tem. E se o Nenê estivesse ainda jogando, Benja, em alto nível, coisa que ele fez no ano passado, esse ano ele não está em alto nível, tanto é que ele foi pro banco. E outra coisa... O time do Vasco melhorou depois que ele foi pro banco. Bom, eu não ia falar do Levir, né? Eu não faz o perfil do Levir, o Nenê. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Levir Coupe, o novo treinador do Santos. E o Ricardo Oliveira, que tome cuidado. O Nenê tem mercado, ou Pascoal? Tem mercado. O São Paulo não flertou uma época aí esse ano com ele? Teve um começo de temporada, acho que no ano passado, né, Benjamin? Foi esse ano? Não, foi ano passado. Ano passado. O brasileiro do E ano passado. o São Paulo teve interesse na contratação do Nenê, mas o negócio não andou. Teve aquela história do Nenê querer voltar para São Paulo, ficar perto esbarrou em cifras, né? Porque o contrato do Nenê, como disse, 1 ano, tem algumas cifras que o São Paulo não conseguiria pagar. Mas como o São Paulo está com uma remuneração, tem um dinheiro bom aí agora, né? Então, depois a gente vai falar do São Paulo, isso, né, Benjamin? Daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo. Então, tem um dinheiro bom aí, o São Paulo o São Paulo está à procura de alguns jogadores, está no mercado à procura de alguns jogadores, mas eu acho que o São Paulo não vai gastar todos esses 125 milhões que tem, não. São Paulo vai pagar as dívidas bancárias, que é a promessa do presidente do São Paulo para o Conselho Deliberativo. Vai ter algum investimento no futebol? Claro que sim, porque o Rogério Ceni também... Mas daqui a pouco você está antecipando tudo. Não só estou falando. Daqui a pouco nós vamos falar de São Paulo, eu ia falar de São Paulo, não vamos falar mais, mas o Nenê, Pascoal falou tudo. O Nenê pode ser um dos nomes aí que esteja na relação de São Paulo. Por que não? Porque se você pensar, o São Paulo na armação só tem um jogador, Cueva. Cueva está na seleção do Peru. Quem é que vai trabalhar na armação do São Paulo? Quem? Não sei. Tem que contratar alguém, Pascoal. Não, por isso que eu estou devolvendo o Benjamin. Que quando o Cueva não joga, Não, agora não vamos falar de São Paulo. Agora nós vamos falar de Vasco e Corinthians, Pascoal. Nós vamos ver agora o Paulão.
O que o Paulão falou? O Paulão tá reclamando dos pênaltis também. Aí o Eurico reclamou, o Paulão tá reclamando também. Vamos ver. Isso vem atrapalhando um pouco o nosso caminho, né? São 5 pênaltis